A atividade artística é uma atividade da casa que busca colaborar com a evangelização do espírito, como as doutrinárias, o passe, a reunião mediúnica e a evangelização. Este fator precisa estar claro e definido por parte dos dirigentes da instituição, do contrário, corre-se o risco de se atribuir à atividade artística um caráter recreativo e de diversão passageira. Espiritismo e arte está nesse ambiente natural onde o nosso estúdio foi montado pela FEB TV, porque nós estamos no segundo encontro de arte espírita aqui em São Paulo, promovido pela Abrarte. E o convidado de hoje é Marcos Azuma, do Integrarte de Curitiba, Paraná. Marcos, um prazerzão ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Marcos, nesse primeiro bloco nós queremos saber quem veio primeiro, o espiritismo ou a arte? Você conheceu a arte dentro do Centro Espírita ou você já era artista? Olha, eu sempre gostei de arte, né? Sempre, desde pequeno... Eu falava que ia ser palhaço, né? Adorava fazer uma micagem. O pessoal aí em casa, eu sempre fazia uma micagem, colocava um rabo atrás, falava que era macaco, e era uma diversão só, desde pequeno, né? Desde pequeno. Então você era aquele que aprontava com a família? A arte veio primeiro porque nasci em berço católico, né? E só depois da primeira comunhão, fiz a primeira comunhão, e fomos para o Centro Espírita, né? Por causa do meu irmão, que tinha problemas, né, obsessivos, e aí foi fazer um tratamento, e descobrimos a doutrina espírita, e saí da primeira comunhão e fui direto para a evangelização. Né? Que brilhante! E dentro da evangelização, nossa, né, a arte sempre bem explorada, pelo menos Qual era na o Centro nossa casa, Espírita? Era o Núcleo Espírita aqui em São Paulo, porque eu sou aqui de São Paulo. Ah, né? você nasceu aqui? Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulistano. E depois que nós mudamos para Curitiba. O Centro Espírita aqui era qual? É o Núcleo Espírita Paz e Amor em Jesus, lá no Tatuapé. E dentro da evangelização já comecei a fazer algumas coisas de teatro, né, algumas coisas explorando. Era a sua veia natural? Era a minha veia natural. No colégio já também, sempre fui muito ativo nessa área, teatro, né, é a minha veia artística, né, o teatro. O teatro, né? E aí, então, indo para a Casa Espírita, né, aprendendo sobre doutrina espírita, e aquilo é muito interessante porque desde pequeno, né, 9 anos, foi com 9 anos que eu vim para a Casa Espírita, e aquilo era tudo muito natural para mim, a doutrina espírita. Então, assim, já estava... Não tinha estranheza? Não tinha estranheza, já estava dentro de mim aquilo. Então, eu assimilava muitas coisas, né, não ficava com aquela dúvida, como muita gente que vem, né, à Casa Espírita e fica, mas por quê? Mas por quê? Não, para mim é aquilo natural, reencarnação, vida após a morte, né? Comunicação com os espíritos, para mim aquilo era muito natural. Estou né? em casa. Estou em casa. E a partir daí, né? Aí nós morávamos aqui em São Paulo ainda, por questões profissionais, mudamos todos, meu pai, né, para Curitiba, com 14 anos, e chegando em Curitiba, né? Já adentrei a mocidade espírita, né, e já fui mexendo com tudo que fosse arte. Você estava com que idade? 14 anos. 14, 15, já me colocaram como coordenador artístico da mocidade. Nossa! Já começamos a fazer... A arte estava estampada, começamos fluía. já a ensaiar as primeiras peças, né? Eu comecei no Centro Espírita Bibi Isfer, né, que é lá no centro da capital paranaense, em Curitiba. Por lá fiquei bastante tempo, depois mudei de bairro, fui para a Casa Luz da Caridade, que é onde estou até hoje, né? E foi um crescente, né? Quando é que você teve a ideia
de criar o seu grupo? Então, o nosso grupo é uma história interessante, sim, porque antes do meu grupo já existia um outro grupo, que era o Semearte. E dentro do Semearte, chamava-se Núcleo Espírita Semearte. E eram muitas pessoas, muito trabalho, era uma questão muito mais de estudar arte, né? Mas com o tempo aquilo foi se esvaindo, o pessoal foi saindo, acabou ficando eu, mais um, mais outro. Aí deu uma sentada assim, falei, poxa, nós estamos inertes, parados, né? Vamos retomar o Semearte. Aí retomamos o Semearte, mas por questão de nome, essas coisas, acabamos falando, então vamos, para não ficar a mesma coisa, vamos mudar o nome. Ah, do Semearte. E aí veio a ideia do Integrarte. E a partir daí, o Integrarte ressurgiu participando do FETEF de Florianópolis, do Rogério, lá do NEA. Eles nos convidaram a participar, o Integrarte não estava, aí eu falei, então vamos montar uma peça para participar do FETEF, que é o FETEF, Festival Espírita de Teatro de Florianópolis. Vamos montar o grupo de volta assim e vamos apresentar uma peça. Essa peça é minha, né? A primeira peça que foi o Edmundo Virtuoso. Não, desculpa, isso, o Edmundo Virtuoso, o Espiritado, né? Que fala do... Era comédia? Sempre. Minha veia é cômica, né? Sempre. Você, o Persona, vocês têm realmente muita semelhança. Não tem jeito, eu falo assim, posso até tentar fazer drama, mas eu vou começar a dar risada no meio, né? E não vou conseguir dar continuidade. E vou tornar o drama cômico, né? É interessante você destacar isso, Marcos, porque eu estava exatamente conversando com o Barcelo do Persona sobre isso. Como um grupo pode montar uma comédia sem cair no ridículo? E pelo que eu percebi da entrevista, nasce essa habilidade nasce com um artista de teatro que tem essa visão cômica da vida, mas não é do ridículo, do exagerado, do que não devia ser e está tendo muito exagero ali naquele momento. Então, isso nasce com o artista. É possível você treinar essa veia cômica ou não? Ou nasce-se com essa habilidade? Olha, eu creio muito na habilidade, né? Mas é a mesma coisa do espiritismo, é racional. A gente usa a razão para transmitir aquilo, né? Ao ponto de não cair no ridículo. Ser uma coisa que tenha graça, é engraçado, mas ao mesmo tempo é de uma profundidade incrível que transforma. Que vai plim, né? Vai fazer assim, plim, olha, é verdade. Isso tem fundamento. Mostra o outro lado, o enfrentamento de uma verdade por um outro ângulo. Isso tem fundamento. Não é uma bobeira, não é um pastelão. Mas isso é um talento, você observar que você não está caindo nisso, né? Isso, né? Então é primoroso isso, você trabalhar com isso, né? Porque é difícil fazer comédia para não cair no ridículo. É um desafio, então por isso que a gente fala porque o drama, ele mexe diretamente com a emoção e vai fundo aquilo, então é muito mais direto. A comédia você tem que dar uma volta para poder pegar aquilo. E saber a hora da batida do humor. Exatamente. Então tem que se ter esse descortino. Então é uma habilidade que seu grupo tem e que realmente eu já assisti, é impressionante, a gente não consegue rir e também não consegue deixar de se transformar e ver o outro lado da história. Isso mesmo. Então posso dizer que o seu grupo, o estilo dele, a característica é cômica. É cômica. Sempre, né? E é só você ou você conseguiu reunir? Não, o grupo todo, assim, ele tem uma veia cômica, todos os integrantes, né? Eles conseguem também ter esse... parece assim, né? Se atraem, né? Você faz seleção ou eles foram nascendo, brotando do trabalho de vocês dentro da comunidade espírita? A gente não tem uma seleção, o grupo é aberto para quem quiser participar e entrar. Mas assim, a gente fala que o Integrarte
é só para os fortes, né? Por quê? Porque nós ensaiamos aos domingos de manhã, né? E para acordar cedo de manhã não é fácil, né? Arte no domingo. Arte no domingo, que é o único dia que nós temos para trabalhar isso, né? Então a gente falou, o Integrarte é para os fortes. Tanto que tem muita gente que entra, sai, né? A gente não aguenta o ritmo. Mas só finalizando esse último bloco, é uma seleção natural irem ficando aqueles Sim. que têm essa habilidade para a comédia? Habilidade... Ou vocês vão meio que dando mais trabalho para quem tem essa habilidade? Como é isso? Eu digo assim, Germana, habilidade e responsabilidade. Porque estar dentro de um grupo de arte espírita tem que ter muita responsabilidade, compromisso com o trabalho, porque não é só diversão. Você tem que estudar, né, a fundo o tema que você está explorando. Você tem que vivenciar aquilo. E você se compromete não só com o grupo, mas com a espiritualidade que está junto. Né? Porque todos nós sabemos, nós somos amparados pela espiritualidade. E o grupo de arte não é diferente. Nós temos os nossos amigos espirituais da arte, que estão vinculados à arte no grupo de arte. Como dentro da casa espírita, no grupo mediúnico, no grupo de estudo, tem os mentores que estão ligados àquela área. E nós não podemos ser diferentes, né? Então, acima de tudo, é responsabilidade de estar lá. E aí a gente vai vendo que fica quem tem, quem quer. Quem gosta. E quem tem suporte para um domingo de manhã. Exatamente, né? Então, assim, nós temos esse compromisso, né? Porque cada um no nosso grupo é de uma casa espírita. Não é só de uma casa espírita. Então, um é de lá, outro de cá, e nos reunimos. O que torna mais o esforço maior, porque vocês não estão se encontrando dentro dos grupos mediúnicos. Não, é lá da Fazenda Rio Grande, que é outra cidade, ele vem participar. Nossa! Isso é que é perseverança, isso que é amar do outro arte. canto da cidade, o outro é ali, outro aqui. Então são vários, os componentes são de várias casas espíritas. Um belo exemplo de amor ao teatro com a temática espírita. Voltamos já com Marcos Azuma. Estamos de volta no Espiritismo e Arte. O nosso convidado é Marcos Azuma, do Integrarte de Curitiba, Paraná. Marcos, a gente finalizou o primeiro bloco conversando exatamente sobre essa característica cômica do Integrarte. Quais os trabalhos vocês realizaram? E, primeiro, quantos anos tem o Integrarte? Olha, vai ser 15 anos. Nossa, 15 anos? 15 anos. Então, quantos trabalhos vocês realizaram nesses 15 anos? Olha, nós iniciamos com o Espiritado de Mundo Virtuoso, depois a Volta ao Mundo em Poucos Minutos, né? E depois, logo em seguida, pegamos a Mansão, que é de autoria do Rogério, do Neia. Ele cedeu para a gente. Né? E agora nós estamos, dentre outros trabalhos menores, esquetes, para participar de festival, participar de encontros da juventude, da infância. Inclusive, um bem legal foi agora, recentemente, que teve um encontro da infância e que eles pediram para nós montar um esquete para o encerramento do encontro, que falava dos ensinamentos de Jesus. E nós, sem nenhuma pretensão, pegamos aquele livro Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica, né? E adaptamos aquele livro para a nossa apresentação. Genial. E aí ficou intitulado Trabalhando os Ensinamentos de Jesus. Né? Então nós montamos esse esquete para um encontro de infância e que rendeu mais de 5, 6 apresentações. Tanto que a última apresentação nós fizemos no FETEF. Quantos minutos esse esquete? Ele tem 20 minutos, né? E é uma interação com as crianças.
dentro de uma evangelização infantil. Então vocês aceitam convites fora ou isso só dentro da casa espírita? Fora. Então quer dizer que se vier um outro centro espírita e pedir para vocês desenvolver um trabalho, vocês fazem? Inclusive um projeto nosso do grupo é de, uma vez por mês, atender uma casa espírita nessas necessidades, né? Tipo, fazer uma apresentação para evangelização para a casa toda. Depende, né? É aquele negócio, né, Germana? Mas como é que você... A arte não é só voltada à infância e juventude. Ela é para todos. Porque a arte atinge a todos. Comumente nasce na infância, juventude e mocidade. Sim. Mas hoje ampliou-se. O grupo pode nascer fora da mocidade da evangelização e se tornar um grupo institucionalizado. Exatamente. Que represente a instituição na arte. E a gente vem conhecendo várias casas que estão trabalhando isso e é muito legal porque a gente vê o adulto envolvido nisso. O velho, o idoso, né? E a criança, todo mundo junto. Temos uma casa espírita em Curitiba, o Centro Espírita Paz, e eles trabalham todos. Todos participam do trabalho de arte. O pessoal que trabalha no mediúnico, o pessoal que trabalha no estudo, a infância, a juventude, a assistência social, eles têm um trabalho completo, conjunto. Ai, que bonito. Todos eles, né? Integra todo mundo, Integra todo mundo. É muito legal. Mas como é que você consegue isso? Porque isso é um grande desafio. Por exemplo, você ensaia todo domingo. E se você estiver dentro de um projeto grande seu, como é que você vai atender o departamento da evangelização ou um centro espírita que te peça? Como é que você consegue? Você tem campos avançados? Como é que é isso? Nos diz aí esse desafio. É uma dificuldade grande, né? Porque nós não vivemos da arte. Pois é. Cada um é profissional na sua área, né? E lógico que o tempo é escasso, mas com sacrifício a gente tenta. Durante a noite, no meio da semana. De manhã é do grupo. O grupo faz seus ensaios para o seu projeto. Exatamente. Vocês têm sempre um projeto. Aí de tempos em tempos. Agora nós estamos montando peça nova. Né? Então nós estamos no processo de peça nova. Então nós temos um tempo destinado a só aquilo. E se vier um pedido, aí vocês se desdobram. Analisa se é viável. Porque dependendo é viável. Retomar aquele é fácil, porque todo mundo já sabe. Ou se é uma coisa nova, então a gente pede um pouco de tempo. Nossa, vocês têm uma disposição elogiável. É complicado nessa questão de entrosamento, né? Porque tem família envolvida, né? Tem. Então, eu tenho 2 filhos pequenos. É um trabalho de renúncia, você pode dizer. E você consegue, vai dando conta, uns esquetes aqui e ainda toca seu projeto. E o projeto tem que andar, né? Porque já tem data marcada de estreia e tudo mais. Então tem que fazer um trabalho intenso sobre isso, né? Mas assim, a gente vai analisando os convites. Lógico que tem dia que a gente tem que recusar. Não tem jeito, porque senão a gente não dá conta do outro. E daí eles devem ficar sentidos, né? Não, mas todo mundo... Porque colocar você na agenda deve ser, assim, um sucesso para atrair pessoas. Todo mundo entende, né? O pessoal entende, porque todo mundo sofre isso, né? Mesmo na casa espírita, em questão dos trabalhos, porque todo mundo tem o seu a fazer, né? Mas a gente tenta... Vai se encaixando aqui, vai se encaixando aqui. Teve um evento grande das UDEs, das Uniões Regionais Espíritas, da qual eu faço parte, né? Sou diretor do setor de artes da URI Metropolitana Norte, lá da nossa cidade. Nós tivemos um grande evento de 30 anos das URIs, no qual teve a participação de todas as casas, trabalhando para fazer o evento. O Haroldo fez um seminário, o Haroldo Dutra Dias, e nós organizamos uma mostra artística antes, né? Então o evento foi grandioso, desde manhã com atividades para os jovens de manhã até o meio-dia, das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 3h30 apresentações artísticas. Integrou mesmo. Integrando várias casas, do qual o Integrarte participou também, né? E depois, logo em seguida, as comemorações dos 30 anos e o seminário, encerrando com o seminário do Haroldo. Então foi assim, um evento que estava fora dos nossos projetos, mas que nós
demos nossa contribuição. E como, né? Foi liderança, né? Exato. Falando em liderança, Marcos, eu vejo, chamar de Azuma, que você é conhecido como Azuma, é um nome muito querido, que você tem uma liderança, né? Mudou o nome, o grupo tem 15 anos, e sabemos que você foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que é exatamente o grande promovedor desse encontro que nós estamos aqui, o segundo Enarte. Como foi esse tempo que você se dedicou para fundar a Abrarte? A Abrarte está aí hoje, grandiosa. Quantos estados estão aqui reunidos? Se eu não me engano, os 23 estados estão aqui reunidos. Gente do Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, todos estão aqui. Como foi que nasceu essa ideia de montar a Abrarte? Então, justamente uma vez estava eu e o Rogério no FETEF, no Festival de Teatro Espírita de Florianópolis. Iniciamos essa conversa lá, eu e ele. E mais um amigo nosso, o Mauri Martinelli, que é de Paranavaí. E lá, vamos fomentar um fórum, nada grandioso, fórum de arte espírita, nada mais que isso. Iniciamos nosso trabalho, né, as atividades, iniciamos lá em Florianópolis, depois fizemos em Curitiba, coisas pequenas. Depois em Araras, em São Paulo, e aí que veio a ideia, vamos transformar isso numa associação nacional. Agregando a todos, nos grupos, e aí Salvador, que participou do Fórum de Araras, falou, não, vamos fazer lá em Salvador e vamos fundar a Abrarte lá, dentro da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ai, que maravilha! Foi lindo, foi maravilhoso, né? Deve ter sido foi um trabalho grande de fazer estatuto, né? De ver tudo que podia, o que não podia, como fazer de melhor, para unir os grupos. Não só os grupos, mas os artistas, né? Porque a Abrarte é uma associação de artistas, não de grupos. E isso fomenta a arte cada vez mais, né? Então, e hoje nós já estamos no... Nós estamos aqui no segundo Enarte e no 13º Fórum. 13º Fórum, né? E só frutificou. Só frutificou. Isso é a liderança e seu amor à arte, né? Nós vamos finalizando esse bloco e nós temos mais do Azuma já no terceiro bloco. Estamos de volta no Espiritismo e Arte, conversando com Marcos Azuma. Azuma, você, nesse bloco, eu gostaria que a gente falasse sobre exatamente essa perspectiva do teatro dentro do Espiritismo, mas especificamente no que o teatro tem para contribuir com o ser. Onde é que ele atua no ser? Porque ele várias vezes aqui no programa foi dito que o teatro é um instrumento poderoso de transformação pessoal. Então, como você já está há muitos anos nessa estrada, nasceu, já vi que já veio de outra vida, exatamente onde o teatro mais atua no ator e qual é essa relação dele com o público, essa comunicação, existe um ganho silencioso, invisível, e isso é de fácil compreensão para você. Explique para nós, especialmente quem está em casa, para entender essa relação. A grande transformação começa no ator, enquanto ele se prepara. Então, a grande ação do teatro, da arte, né, é na emoção. E é isso. Mexendo na emoção, você se transforma, porque atinge lá direto, né, a vibração que você transmite, que você provoca na ação do teatro, ela é direcionada diretamente a quem está assistindo, e aquela vibração transforma a pessoa, vai vibrar com a vibração da plateia,
estar receptiva àquilo e vai mexer com ela, no sentido de vislumbrar, né, aquele ensinamento que está sendo passado, aquela emoção que tá sendo encenada ali no palco. E isso mexe diretamente com a emoção. E mexendo diretamente com a emoção, com o amparo da espiritualidade que nós temos sempre, isso transforma, né? Então, primeiramente, começa com o ator. A partir dele, ele externa isso ao público. Que vai ser um processo de cadeia, né? Que vai atingir ao público. Atingindo o público, ele vai se transformando. E é fácil passar Jesus. Olha, não é fácil, você sabe disso, né? Tem que ter muito empenho. Porque Jesus é Jesus, né? A mensagem dele é fácil interpretá-la. É profundo. Tipo assim, você tem que interpretar, digamos, um espírito, um mentor, com todas aquelas qualidades, a serenidade, aquele semblante, que é tudo energia. Sim. Como para o ator, de repente, ter que fazer um Bezerra de Menezes. É um exercício, ele tem que buscar, existe esse germe dessa docilidade dentro do ser. Como é que o artista busca isso? Não, com muito trabalho, com muito estudo, com muito empenho, dedicação, né? Estudo principalmente, tem que estar dentro do contexto espírita. Não adianta você, eu gosto de fazer teatro, eu vou lá fazer teatro. Não, não é só fazer teatro. Tem que ter a técnica, tem que estudar. Tem que estudar e tem que saber espiritismo. E como é que você vai passar uma ideia que você não sabe? Isso é verdade, você tem que se convencer, Você né? tem que se convencer daquilo. Por isso que eu falo que começa no ator. Por mais ator que a gente possa ser, a gente tem que entender aquilo para poder passar. Não é à toa que, por exemplo, a gente vê, né, em Hollywood, os grandes atores que fazem, acontecem, eles passam por laboratórios de meses vivenciando aquele tipo de personagem para poder passar a veracidade. As características, internalizar. E da nossa parte não é diferente. Mas você Com acha a que diferença de que nós temos a doutrina espírita conosco, que é o diferencial. O teatro, né, é teatro em qualquer lugar, mas com os conceitos doutrinários, ele engrandece mais ainda. que tem valores nobres, né, para serem divulgados, valores do bem. Mas o que me leva a perguntar para você, o ator faz qualquer perfil de personagem ou o ator ele tem uma habilidade para determinado personagem? Ou seja, todos podem ser vilão, todos podem ser mentor? Isso é básico, acho que dentro de um grupo, né? Você vai trabalhar aquilo com que você mais se familiariza, mas existe o trabalho do contrário, que é o que Eurípides trabalha, Eurípides Barçanufo. Você vai trabalhar aquilo que você realmente não está acostumado a fazer. Então ele acredita que pode fazer. Que pode ser feito, né? E é um grande aprendizado para o ator. Tipo, eu estou acostumado a ser o vilão, tá? Não, mas agora você vai ser o bonzinho, né? Para realmente você internalizar aquilo dentro de você e passar aquela verdade. Isso é muito laboratório. Muito laboratório, né? É um desafio que nós temos. Né? Desconstruir a sua própria identidade para construir a identidade do personagem. Exatamente, que não faz nada, não tem nada a ver com você. Porque geralmente a gente pega, né? Fulano de tal, ele tem aquelas características que é legal. Não, mas o interessante é pegar o desafio, né? Mas é possível, lógico que é possível. Azuma, você fundou a Brarte, você está aí há 15 anos. Como você vê o avanço da arte dentro da comunidade espírita? É claro que isso aí é indiscutível, que a Brarte foi a grande fomentadora,
ela impulsiona, todo ano Sim. tem o fórum, de 4 em 4 anos tem um encontro nacional, nesse que nós estamos agora, ela tem site, ela lança livros, cadernos. Você acha que ainda está míope o que a gente faz, ou você acha que o artista faz, ou você acha que ainda tem muito a fazer, ainda tem muita resistência? Qual a perspectiva da arte para o espiritismo e o espiritismo para a arte? De tudo que você falou um pouco. Ainda há resistência, nós já demos um grande passo, ainda existem muitos lugares que não entendem, como existem outros que estão totalmente abertos. Porque é aquela coisa, Germana, cada um ao seu tempo. Eu não posso forçar alguém a acreditar naquilo, a querer fazer aquilo, se não chegou o tempo dela. Chegará o tempo, como chegou o nosso. É continuar trabalhando. É continuar trabalhando sempre. Ah, eu tenho vontade de fazer um grupo lá na minha casa espírita. Faça! Comece! Né? Mas eu não tenho ninguém. Nós temos material hoje, a Abrarte tem material para isso. Inclusive esse, né, Arte no Centro Espírita, Planejamento e Prática, que é o início, né? Saiu, né, a FEB lançou, né, todo um documento tentando a resolução 2014. Organizar, né, a questão da arte dentro da casa espírita. Então, basta ter vontade. Então, o futuro é promissor. É promissor, lógico. Este é o século das artes. Estamos aí. E você vê cada vez mais. Então nós já estamos na crista da onda. Não, nós estamos subindo. Eu acho que nós estamos subindo, quase indo lá. Vai chegar o momento que vai ser, né, bem mais acessível, bem mais fácil, o entendimento, a compreensão. Mas a gente já vê que isso está se ampliando cada vez mais. Da mesma forma que ainda existem os que são meio assim ainda, mas estão no tempo deles. Nós não podemos ser drásticos de falar, não, é assim, é assado, né? Cada um tem o seu tempo, né? Nós estamos aqui para aprender. Azuma, nós estamos nos minutos finais do programa. Eu gostaria que você falasse ali como entrar em contato com o seu grupo, como buscar, como te encontrar, porque eu tenho certeza que aquele que está em casa gostou do que ouviu e quer essa sua experiência para montar grupos e, quem sabe, trocar experiência. Como te encontrar? Então, o Grupo Integrarte tem a página no Face, né? facebook.com/Grupo Integrarte, né? Lá tem algumas fotos, as nossas apresentações, os nossos trabalhos. Entre em contato conosco por lá. Lá é o canal mais direto que nós temos para falar conosco, né? E a mensagem final do Azuma não vai ser falada, vai ser um VT, porque nós pretendemos mostrar para vocês essa veia cômica, porque ele já nasceu com ela, que foi extramuros do Centro Espírita, do Integrarte, que ele foi no programa, um programa da Eliana, mostrar a montanha-russa. Rapidinho, finalizando com a história da montanha-russa. A montanha-russa é diversão, né? Dentro do convívio fraterno, dentro do grupo de mocidade, grupo encontro de jovens, encontro de artes, né? Que nasceu no FECEF, né? Em 1996, a gente começou esperando a apresentação iniciar, aí começou a fazer movimentos, assim, falei, então eu tive uma ideia, vou fazer uma montanha-russa aqui virtual, né? E aí começou todo esse processo e vem até hoje, é um sucesso em todo lugar que a gente vai. É a marca registrada de Azuma, onde o Azuma vai, todo mundo, a montanha-russa, Azuma. Então confere aí. Marcos, obrigada por você ter vindo, imagina, viu? Azuma, você é muito querido nosso e a gente gostou muito de conversar com você, grande aprendizado. Eu também. Felicidades aí no grupo, nos trabalhos que você tem a realizar. E tem peça nova, hein? Em setembro a gente estreia. Oba, vamos aguardar. A você, muito obrigado e vamos ficar aí com a montanha-russa do Azuma. Até mais.
só, essa montanha-russa foi dentro do ônibus. Temos em um outro lugar que a gente vai mostrar agora. Olha só, veja aí. Olha lá. Opa! Sensacional. Olha essa montanha-russa. Isso aí no anfiteatro. E lá está o Azuma. Pessoal de teatro. Olha que sensacional. Por que será que serve essa montanha-russa? Já já vocês vão saber. Pessoal de faculdade. Olha lá. Olha isso. Aonde ele vai, ele leva a sua montanha-russa. Muito bom. Sensacional. Ele está aqui no nosso palco. Tudo bem, Azuma? Obrigada pela sua participação. Obrigado. Azuma, primeiro, o seu nome veio da onde? É japonês. Você é descendente de japonês? Esse é Marcos Azuma. Marcos Mas aí Azuma. todo mundo me chama pelo sobrenome, De Azuma. Azuma. É. Escuta, e por que você faz essa montanha-russa? Qual é o objetivo? É pra divertir. É puro divertimento. Então, como a gente sempre tá fazendo festa, assim, com os amigos, aí a gente pega e inventa, junta aquela galera e faz. E aí todo lugar que eu vou, assim, que tem um encontro de muita gente, o pessoal pede montanha, montanha. Então quer dizer que você chega, é o montanha-russa chegando. É verdade. Ali no ônibus também. Então, no ônibus foi um caso bem, é o mais, assim, diferente, Inusitado. né? Porque a gente sempre faz em auditório, anfiteatro, assim. E nós estávamos em Salvador passeando, era um grupo de amigos. Aham. Aí nós estávamos dentro do coletivo. Ah, vamos fazer montanha. Sugeriram, nem fui eu que falei. Vamos fazer montanha aqui no ônibus, né? Falei, então vamos. E aí eu que filmei, né? Entendi. Eu tava filmando e aí foi que foi. E é engraçado porque, assim, tinha umas 20 pessoas do grupo, mas tinha bastante gente no ônibus também. E todo mundo participou. E tinha um cara que aparece, né, que tá ali no cantinho, que era passageiro e tá todo a mil fazendo também. Que E só legal. e o cobrador meio assim, né? O que tá acontecendo? Vamos ver desse no ônibus outra vez? Pra Vamos gente ver ver, agora com vamos sua lá. observação. Tem um cara do lado direito, que é um Isso. passageiro que não faz parte da turma, e o cobrador que ficou deslocado, é isso? Vamos ver lá. Olha a montanha-russa no busão lá em Salvador. Pode rodar. Trava de segurança! Ó, o cobrador tá lá no canto esquerdo, né? E lá esse em de cima, amarelo? Lá de branco. E depois do lado desse de amarelo, depois aparece. É um passageiro comum. Que também tava fazendo. Daqui a pouco aparece ele levantando o braço. tudo. Tá parando! E o cobrador lá. Olha, ó, do lado de amarelo, Que legal, ele também ele tá também fazendo. tá fazendo. Ó, Sensacional. Você dá palestras, né? a gente E esse é trabalha um com momento, jovens. esse é um momento das palestras para os jovens para relaxar, é isso? Justamente para isso, né? A gente está fazendo alguma temática e de repente, vamos descontrair um pouquinho, então vamos fazer a montanha-russa do Azuma. Então vamos fazer a montanha-russa do Azuma aqui, agora, com a plateia. Vamos lá, Azuma? Vamos fazer. Pra gente começar o nosso passeio, nós temos que fechar a trava de segurança para ter um passeio legal. Então vamos lá, fechar a trava de segurança. Tá todo mundo preso? Tá? Você tá solto. Aperta o botão do lado aqui e solta. Se arruma aí, bonitinho. Vamos lá, então agora todo mundo, fechar a trava de segurança. Então vamos lá. Começar o nosso passeio de montanha-russa. E vamos lá! Tá subindo! É alta! Vai lá!
Sensacional. Muito bom. Obrigada, Zona. Muito bem, esse foi os nossos famosos da internet. Valeu, gente. Obrigada.